Fala síndico, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Janquiel Lima e hoje eu vou responder para vocês as 5 principais perguntas sobre rede de gás que você pode ter aí no seu condomínio. Vamos lá! Para começar o nosso bate-papo aqui sobre a tubulação de gás, sobre o sistema de gás, a gente tem que saber o que é o gás e as suas composições. Nesse vídeo a gente vai tratar especialmente do gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Com base para esse vídeo eu utilizei duas NBRs, que foi a NBR 13523, que trata de central de gás liquefeito de petróleo, e também da NBR 13419. Essa NBR vai tratar da parte de mangueiras de borracha para a condução de gases especiais. Então vamos lá! Quais são as 5 principais perguntas que a gente tem que se fazer ou que nos fazem referente à rede de gás? O que é o gás, GLP? O gás GLP ele é diferente do gás GN, ou seja, GLP é um gás liquefeito de petróleo, o gás GN é um gás natural. Nesse vídeo a gente vai falar de gás GLP. O que é então o gás GLP ou gás liquefeito de petróleo? Esse gás é aquele gás que a gente utiliza na nossa cozinha normalmente, que você pode ter naquele bujão de 13 quilos que você vai ter aí na sua casa ou na rede do seu condomínio dentro da sua central de gás, certo? Esse gás ele tem basicamente na sua composição butano e propano. Essas duas formas químicas elas têm por sua composição e elas não têm odor. O odor que você sente aí nessa tubulação de gás, ele é um composto de enxofre, que ele é anexado na rede de gás aqui no Brasil, para que a gente possa identificar quando tem algum vazamento na rede. Pergunta número 2, vamos lá. Aqui no condomínio, se tiver algum tipo de vazamento, como que eu posso identificar esse vazamento? Galera, basicamente a gente vai poder identificar o vazamento de gás através de 2 testes, Um teste que você mesmo pode realizar em todas as conexões aí do seu condomínio é aquele teste de espuma. Você vai pegar detergente ou sabão líquido, vai colocar numa esponja, numa espuma e vai passar em todas as conexões aparentes aí no quadro de medição do seu condomínio. Se criar uma bolinha é porque está vazando pressão, está vazando ar ou vazando gás pela sua tubulação de gás, certo? Então, o primeiro teste, o mais simples que a gente indica, é o teste de espuma, que você pode realizar. Você não deve realizar testes com isqueiro ou fósforo, senão ele pode causar uma combustão e vir entrar e explodir alguma coisa aí no seu condomínio, beleza? O segundo teste que deve ser recomendado para vocês, mas deve ser realizado por uma empresa especializada, é o teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade, galera? O teste de estanqueidade é um teste onde a empresa vai drenar todo o gás da rede do seu condomínio e vai colocar nesse teste ar comprimido, certo? Existem especificações também que podem ser feitas com água. Normalmente o teste de estanqueidade ele é feito com ar comprimido. O que ele vai fazer? O ar comprimido ele vai causar uma dilatação na sua tubulação de gás. Normalmente ela foi projetada para trabalhar no seu comum de cerca de 2 kg, 2,3 kg, certo? Quando a gente realiza o teste de estanqueidade, a gente está elevando essa pressão para 5 a 7 kg de pressão. Essa dilatação da rede vai fazer o teste de todas as juntas e conexões, podendo elas ser de rosca, podendo elas ser de solda, beleza? Então, quais são os testes que eu posso fazer para identificar o vazamento no meu condomínio? 1. Teste de espuma. 2. Teste de estanqueidade realizado por empresas especializadas na área. Pergunta número 3. As peças de gás aqui do meu condomínio têm data de validade? Sim, galera. Todas as peças de gás têm data de validade. Pera aí, vamos fazer um adendo aqui. Quando eu falo de peça de gás, eu me refiro a mangueiras, a reguladores, peças de pressão, eu me refiro aos medidores de gás. Essas peças têm data de validade. Aqueles joelhos que são de aço carbono, aço galvanizado, as peças que fazem parte da tubulação, elas não têm data de validade. Elas devem ser observadas o seu estado de funcionamento, se ela está oxidada, se ela está corrosiva, ou se ela está em perfeito estado de funcionamento. Mas ela não tem uma data de validade.
As mangueiras têm data de validade. Essa data vai estar numa etiquetinha ali do lado, certo? Então ela vai dizer assim, data de validade por 5 anos. Esses 5 anos ela vai contar a partir do momento da fabricação. Então se a mangueira foi fabricada no ano de 2016, ela vai valer até 2021 e assim vice-versa, beleza? Então a mangueira que deve ser utilizada na parte das conexões de gás, ela é uma mangueira com uma malha de aço, ou também tem a mangueira que é inteira de cobre que pode ser utilizada, ou mangueira com malha de cobre. Aquela mangueira de borracha, ela não é 100% recomendada, existe uma que é de borracha feita apenas para GLP, aí você pode utilizar ela. Porém, se você tem um fogão com um forno na parte de baixo, ela pode ter um aquecimento, né, e pode danificar essa mangueira e a gente poder ter um futuro vazamento. Então, sim, as conexões, todas elas, peças especiais, elas têm data de validade e você pode verificar nas etiquetas. Se não tiver etiqueta, você deve trocar a mangueira ou a conexão. O regulador de gás, uma outra pecinha fundamental, ela também tem a data de validade de 5 anos. Aonde você vai verificar? Na parte de trás do regulador, você vai ter ali a validade até 2020, validade até julho de 2021. Então você deve fazer a troca desse regulador de gás. Ele também tem uma variação de quilo, pode ser de 2 quilos, pode ser de 5 quilos ou pode ser de 7 quilos, beleza? Pergunta número 4. Quais são as principais peças da minha rede de gás? Galera, basicamente eu vou ter, começando lá na central, lá embaixo no condomínio, a gente vai ter a central do gás. Essa central, ela vai ter a tubulação dela e vai ter um quadro, a gente chama de quadro de comando ou gambiarra. Esse quadro de comando, ele vai ter um reloginho, que é um manômetro, abaixo dele ele tem um registro. Esse registro é o registro de bloqueio geral, né? Ou seja, ele vai bloquear o gás que sai dos cilindros aí da sua central de gás, vai passar por esse quadro de manobra e vai ir para a tua tubulação do prédio. Então essa peça ela é fundamental você saber que ela existe, porque em caso de vazamento você deve correr até essa central de gás e fechar esse registro, beleza? Então registro é fundamental você saber. 2, manômetro de pressão ou diafragma. Em cima dessa válvula você vai ter um manômetro, que é esse reloginho que a galera chama. Esse manômetro ele vai fazer o papel de diafragma, ele vai controlar a pressão que sai do botijão aí da sua central e vai liberar para a sua rede. Então imaginamos a seguinte situação: o seu botijão estoura a válvula de pressão dele lá dentro da sua central e começa a liberar muito gás. Essa válvula de diafragma, esse controle, ele vai fazer o que? Ele vai regular o nível de pressão. Então chegou 5 kg de pressão nele, porém dele vai sair 2 kg de pressão. A gente também vai começar a regular. Eu posso fazer que ele saia apenas 1,5 kg de pressão, 2 kg de pressão, até 2,5 kg de pressão, dependendo do tamanho da sua rede de gás. Então para cada tamanho de rede de gás eu tenho que fazer um controle ali do nível de pressão para poder atingir o meu objetivo de alimentação do seu prédio, beleza? Outra peça, registro de fecho rápido. Galera, o registro de fecho rápido ele é fundamental vocês fazerem a verificação. O registro de fecho rápido que a gente recomenda que seja utilizado é esse novo modelinho aqui. O que é esse novo modelinho? Ele tem um pino central, né? E ele tem essa parte de cima dele que é de plástico. Em caso de aquecimento da rede, ele sai o pino central e estanca a tubulação. Então não vai mais passar gás por este registro de fecho rápido. E o nome já diz, registro de fecho rápido. É para fechar rapidamente em caso de algum tipo de incidente ou vazamento de gás aí no seu condomínio. O terceiro que eu anotei aqui como principal é o regulador, que eu falei anteriormente. O regulador é um segundo ponto de regulagem de pressão que a gente tem. Primeiro ponto de regulação é lá na central de GLP que você vai ter o diafragma, certo? Do diafragma vai sair, vai para a rede, vai chegar nos corredores do condomínio. Nos corredores a gente vai ter os quadros de distribuição. Lá nesse quadro de distribuição do gás, no seu corredor, você vai ter o regulador de pressão, onde ele vai pegar esses 2 quilos que a gente colocou na rede de pressão e vai reduzir para 0,75, menos de 1 quilo, que vai sair dali, vai passar por dentro do medidor, que é aquela pecinha onde vai fazer a medição de quanto você está consumindo de gás e vai liberar para o seu fogão uma pressão abaixo de 1 quilo. Então essa peça é fundamental estar em dia e, como a gente viu, ela tem data de validade.
A última pergunta, galera, que é fundamental para a gente. Qualquer empresa pode realizar serviço na rede de GLP aqui do meu condomínio? Ou quais empresas, ou como saber qual empresa pode realizar esse serviço para mim? Fundamentalmente, a empresa tem que ter um CNPJ. Galera, se você não está tratando, né, com uma pessoa de responsabilidade fiscal, né, com uma entidade, uma empresa, você não tem o respaldo jurídico, você não tem o respaldo técnico para fazer a execução desse serviço. Então, o primeiro passo é selecionar pessoas particulares que estão fazendo o serviço e não tem o CNPJ, ou uma empresa que tem CNPJ. Então, vai mexer na rede de gás, CNPJ é o primeiro passo. Segundo passo, a empresa tem cadastro no CREA? Sim, a empresa que tem que ter cadastro no CREA, porque assim ela vai emitir uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica sobre o serviço, ou seja, o risco da execução, da manutenção ou de qualquer verificação que vão fazer aí no seu condomínio, na sua rede de gás, ele não é mais seu, e sim daquela empresa, junto ao órgão de regulamentação fiscal de engenharia, o CREA, sobre aquele serviço que a gente está executando na rede de gás. Então, é um ótimo filtro saber se a empresa tem registro no CREA. 3. Histórico de serviço. Gente, empresas que são muito novas no mercado, vale a pena você não fazer serviço com ela. Ah, Janquiel, como assim? Aí quer dizer que você tem que fechar o mercado? Não, eu quero dizer que você tem que analisar o tipo de serviço que você vai realizar no seu condomínio. Se você vai realizar um serviço de troca de mangueira, que é mais simples, pode pegar uma empresa nova. Agora, se você vai realizar um serviço de troca de registro, teste de estanqueidade, verificação da prumada principal do prédio inteiro, você sim deve pegar uma empresa que já tem um histórico de serviços na área de manutenção de gás para executar esse serviço para você. Assim você vai ter mais garantia do serviço, e também você pode ligar para outro condomínio que ela tenha feito o serviço e perguntar como é que foi o atendimento, como é que foi a execução de serviço, como é que foi o atendimento de pós-venda deles, qual o tipo de material que eles utilizaram para fazer o serviço para este outro condomínio. Assim você também bota um filtro de qualidade e segurança no seu condomínio para fazer manutenção na rede de GLP. E a última, a questão para você filtrar quem vai trabalhar para você é exigir nota fiscal ou laudo de execução de serviço com ART. Certo? Nota fiscal comprova que você fez o serviço. Laudo vai laudar a metodologia, o sistema, a MBR, o conhecimento técnico utilizado para realizar esse serviço aí para vocês. Galera, basicamente essas são as 5 principais perguntas que você deve se fazer quando falar de rede de GLP, ou gás liquefeito de petróleo. Gente, vamos lembrar, falou de gás, falou de GLP, falou de sistema sensível ou sistema com nível de risco elevado. Procure sempre boas empresas para trabalhar para vocês, faça sempre boas perguntas sobre o que vai ser executado. Verifique o tipo de material, a qualidade do material, a composição do material. Pergunte para algum técnico ou ligue para alguma empresa técnica que você possa ter como referência sobre algum procedimento que você precisa fazer, e relaxa. Procure as pessoas certas que tudo vai dar certo. Em caso de rede de gás liquefeito de petróleo, como é um sistema sensível, o mais barato não é o indicado, mas sim o que tem a melhor validade, a melhor expertise, o melhor know-how, conhecimento e técnica na área. Beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo especial, compartilha aí no seu grupo de moradores, no seu grupo de síndicos que você faz parte, e ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e poder gerar cada vez mais bons conteúdos para vocês. Valeu? Grande abraço, fique com Deus!